paz do Senhor Jesus é do seu coração. Estou grato a Deus. Confesso que assusta um pouco toda essa produção. Quem enviou se responsabiliza. Abra sua Bíblia aí para a gente ter tempo. Vai abrir lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 29, e o verso número 10. Você abre louvo a Deus por esse grupo, por esse ministério. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu estava conversando com a minha esposa sábado, falando sobre algumas coisas e nós comentamos sobre a dificuldade que o jovem enfrenta para fazer Deus. Nós sabemos que servir a Deus é difícil para qualquer um, mas o jovem tem muitas coisas que enchem os olhos. Então louva a Deus por ver você nessa noite. O Senhor Jesus te conserve, o Senhor Jesus te fortaleça, o Senhor Jesus derrame sobre você graça, glória a Deus. Aleluia! Tudo que você precisa passar para o Cristo voltar para os do Senhor. Amém? Todos encontraram? 2 Crônicas, capítulo 29, verso de número 10. Aleluia! Nós vamos ler apenas 2 versículos, um em 2 Crônicas e outro eu vou ler em Atos dos Apóstolos, capítulo número 12. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor lá em 2 Crônicas, capítulo número 29, verso de número 10. Filhos meus, não sejam negligentes, porque o Senhor os tem escolhido para estardes diante dele e para ser os seus queimadores de incenso. Filhos meus, não sejam negligentes, porque o Senhor os escolheu para estardes diante dele e para o servir e para ser os seus queimadores de incenso. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, diz o seguinte: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Curva a sua cabeça brevemente. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença e nós cremos e confiamos naquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa percepção, o nosso intelectual, ele é limitado demais para entender o que o Senhor ainda vai fazer, mas ainda assim nós confiamos, ainda assim nós cremos, ainda assim nós estamos apostando no propósito que o Senhor preparou para nós aqui essa noite. Portanto, eu te peço, Senhor, visita os corações desse mundo. Faça dos nossos corações uma terra fértil, para que toda semente que cair nesse solo venha gerar fruto, venha germinar, venha frutificar ao tempo apropriado, para que o Senhor seja glorificado através de nós e em nós, através de nós e em nós. Espírito Santo de Deus, toma a culpa desse ambiente, é tudo seu, é tudo para o Senhor. Nós estamos aqui por sua causa, então faça aquilo que o Senhor quiser fazer. Obrigado, nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu confesso que por alguns momentos uma certa dúvida tomou meu coração sobre acerca do que Deus queria falar, sobre acerca do que Deus preparou para nós essa semana. Eu confesso que eu estava conversando com a minha esposa semana passada e eu comentei com ela, falei, nossa, estou com uma saudade de ministrar. Glória a Deus.
mas ser o primeiro de um propósito do qual é a primeira vez que eu participo assusta. Mas quando eu dobrei meu joelho, eu falei: Senhor, antes de eu te pedir qualquer coisa, eu quero entender o que o Senhor quer falar comigo. Eu preciso saber acerca do que o Senhor quer tratar conosco. E aí, Carol, Deus disse o seguinte para mim: essa é uma semana onde eu inicio um novo tempo. Porque alguém está olhando, Rodrigo, e está dizendo: a situação é improvável, o cenário não favorece. Mas eu quero começar te dizendo o seguinte, querido: a terra não influencia nos acontecimentos do céu. É os acontecimentos do céu que influenciam na rotina da terra. Deus não precisa de razão, de circunstância ou de momento para fazer ou para acontecer. E o profeta Isaías vai dizer o seguinte: olha, ainda antes que houvesse criação, ainda antes que houvessem os mares, ainda antes que houvessem céus, ainda antes que houvesse morcego, ou que surgisse o Covid-19, Deus já era. E ninguém vai escapar da sua vida. E quando Deus decide agir, quem pode impedir? Ninguém pode impedir. E ele disse: Júlio, eu vou estabelecer um novo tempo. Aleluia. Só que tem um porém: toda nova oportunidade traz consigo uma responsabilidade. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Ontem eu passei a madrugada falando com Deus, e quando eu entrei no quarto, Deus disse muito claramente para mim: no meio dessa circunstância, eu vou levantar uma geração madura. Glória a Deus. Aleluia. No meio dessa circunstância, eu vou estabelecer um novo exército, capaz de suportar o que ninguém ainda suportou, capaz de profetizar no meio de situações improváveis, capaz de adorar mesmo vendo tudo se perder. Glória a Deus. Santo nome de Jesus amado. O texto que nós lemos em 2 Crônicas vai relatar um período em que o reinado de Ezequias se inicia. Ezequias assume o reinado de Jerusalém com 25 anos e ele recebe como herança o trono de seu pai Acás e todas as consequências da irresponsabilidade de seu pai. O seu pai reinou por aproximadamente 16 anos, relata o texto bíblico, e nesse relato, um breve relato, a Bíblia enfatiza vários pecados que Acás cometeu, chegando ao ponto de sacrificar os próprios filhos em adoração a deuses estranhos. O que aconteceu era tão sério que, no período do reinado de Acás, o templo foi fechado, a porta foi cerrada. Acás levou para dentro da casa de Deus, para o espaço destinado à adoração a Deus, ídolos, estátuas, imagens. Ele fez se encerrar o período de cultos. Já não tinha mais sacrifício, já não tinha mais adoração. Os sacerdotes estavam procurando outras ocupações, porque eles já não faziam mais o trabalho do templo. Mas aí Ezequias assume. E a Bíblia relata que no primeiro mês do primeiro ano, ele convoca uma reunião com os sacerdotes e com os levitas e diz: olha, amanhã nós faremos uma reunião, se preparem, jejuem, orem, se apresentem diante de Deus, porque nós vamos falar acerca de algo importante. No dia seguinte a reunião começa e Ezequias inicia lendo, dizendo exatamente as palavras que nós lemos. Ele inicia o discurso dizendo: olha, meus filhos, não sejam negligentes.
Porque o Senhor os escolheu para estar diante deles e para estar diante dele para o servir em seu altar. Aleluia. E para ser queimadores de incenso. Aleluia. Glória a Deus. Querido, note o texto. Ele inicia estabelecendo uma palavra de paternidade. Os sacerdotes e os levitas estão longe, há muito tempo sem contato com o rei, sem contato com Deus. Ele inicia trazendo uma palavra de acolhimento, chamando para perto, dizendo: eu estou com vocês, a responsabilidade também é minha. Mas aí vem uma vírgula e na frase seguinte ele diz: não sejam negligentes. Tenham responsabilidade com Deus. Aleluia. Não ignorem o chamado de vocês. Não deixem de lado aquilo que o Senhor os entregou. Glória a Deus. Mas Deus, as coisas não estão acontecendo, o mundo está parado. Querido, o céu não para. Querido, quando nós estamos aqui, enquanto estava tudo fechado, os anjos já estavam dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, nós não podemos nos deixar levar em consideração com os acontecimentos do mundo. Porque não fazer é tão errado quanto fazer errado. Glória a Deus. Um dia Jesus começa a narrar uma parábola e ele diz o seguinte: olha, um senhor foi viajar, entregou um pouco de dinheiro a 3 servos, cada um uma quantia diferente, e foi. Quando ele voltou, ele requeriu aquilo que ele tinha deixado com seus servos. O primeiro e o segundo multiplicaram aquilo que o Senhor tinha entregado, mas o terceiro devolveu exatamente a mesma quantia. Deixa eu te dizer uma coisa. Livro de João, capítulo de número 15. Jesus vai dizer o seguinte: olha, se vocês estiverem ligados a mim, vocês darão muito fruto. Aleluia. Jesus não disse vocês vão dar fruto, ele disse vocês vão dar muito fruto. Glória a Deus. Vocês vão frutificar em abundância. Portanto, quando aquele servo chega e entrega ao seu senhor a mesma quantia que ele tinha recebido, o Senhor diz: servo mau e imprudente, porque enterrou aquilo que eu te mandei multiplicar. O fato de você estar aqui essa noite serve apenas como confirmação de que Deus conta com você. Aleluia. Glória a Deus. E isso não isenta ninguém, viu, querido? Porque Deus tem um plano para o Davizinho, filho do Dantas, já preparado. Deus já sabe o futuro. É verdade. Deus está contando com você. O mundo está padecendo, está doente. Mas nós não podemos também adoecer, porque a vida de Cristo resplandece em nós. A palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e por esse motivo nós somos sarados. E o castigo que estava sobre Ele nos traz a paz mesmo em tempos de tribulação. Glória a Deus. Você tem motivo para ter paz. Glória a Deus. O Senhor tem te guardado, o Senhor tem cuidado de você, tem suprido as suas necessidades. Obrigado, Jesus. E ainda que Ele não tivesse feito nada disso, ainda que eu estivesse no leito agora, ao invés de estar ministrando, acometido pelo Covid-19, Ele já garantiu a minha salvação na cruz do Calvário.
diz: olha, vocês têm responsabilidade. Vocês precisam exercer, voltar a fazer aquilo que Deus os escolheu para fazer. E sabe o que eu acho engraçado, querido? Que a primeira tarefa deles é esvaziar o templo, é tirar de dentro do templo tudo aquilo que a caixa tinha levado lá para dentro. E aqui eu confesso que eu preciso abrir um parênteses, porque nós precisamos dar atenção a isso. Note o texto, você vai perceber que a casa de Deus não tinha mais culto, porque o espaço que era destinado à adoração a Deus estava preenchido por eles. Em outras palavras, tinha coisa dentro do templo que não era para estar. Aí o apóstolo Paulo, ele escreve um texto aos Coríntios dizendo o seguinte: olha, vocês não sabem que Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens? Saibam agora que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então é noite em que Deus nos trouxe aqui para começar essa semana profética dizendo: olha para dentro do templo, porque é necessário retirar algumas coisas aí. Tem mágoa fazendo aniversário aí dentro. Tem inveja que está te impedindo de prosperar. Você está olhando e dizendo: Deus, e o meu tempo? E Deus está dizendo: olha para dentro de si, porque carece de atenção. Tem coisas aí precisando ser consertadas, diz o Senhor. Ele parece que já está no choro, aleluia. E aí eu vou fazer uso das palavras do pastor Leandro. Para conquistar tem que ser curado. Aleluia. Doente não cuida de doente. Cego não conduz outro cego. Deus nos trouxe aqui para nos fazer olhar para dentro numa auto-reflexão, para que nós saímos daqui prontos para declarar cura sobre outras vidas, amém? É noite em que Deus nos trouxe aqui para ativar a nossa fé, para te dizer: eu te curo, eu te restauro, eu cuido da sua alma, eu visito os seus pensamentos, eu trato o seu emocional e te mando embora, curado, curada, para fazer aquilo que me apraz, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É noite de reforma. E reforma dá trabalho. Isso é aqui, Jesus. Reforma cansa. O preço da reforma é alto. Mas quando termina, Fica lindo comigo. pense nisso aqui comigo, ó. Você concorda comigo que quando a gente reforma a casa, nosso maior prazer, a nossa maior vontade é receber as pessoas? É se alegrar vendo as pessoas dizendo: nossa, como está bonito. Então pense nisso. Imagine quando o Espírito Santo vier e encontrar tudo adornado. Glória a Deus. E encontrar tudo preparado para Ele. Porque, querido, Deus nunca quis deixar de morar em você. Mas o texto vai nos mostrar que quando o local destinado à adoração, o local destinado à habitação de Deus é dividido entre Deus e outras coisas, Deus se retira, porque Deus não divide espaço. Deus não barganha com ninguém. Deus não fica fazendo leilão. Aleluia. Aleluia. Isso é verdade. Aleluia. Eita, Deus está dizendo que tem pessoas aqui
que estão sendo tratadas emocionalmente essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o que mais assusta a gente é aquilo que a gente não pode ver. Aquilo que nos aflige quando ninguém está olhando. Deus estabeleceu essa noite, porque o texto lá em Eclesiastes diz, vai narrar na forma afirmativa, dizendo: olha, há um tempo para todas as coisas. O pregador não estava dizendo, existe um tempo que será revelado, ele estava dizendo, há um tempo e já está determinado. E eu quero te dizer, querido, nessa noite, o relógio de Deus marcou esse horário para curar a sua vida, para curar as suas emoções, para te fazer algo novo. Aleluia. Porque quando nós somos novas criaturas, as coisas velhas já não importam mais. O antigo Saulo convertido, nomeado por Paulo, ele diz: olha, eu já não me prendo mais às coisas que para trás ficaram. Eu prossigo olhando para o alvo. Aleluia. E o meu alvo é Cristo. E eu avanço. Ah, mas está difícil. Aí ele escreve outro texto dizendo: desde agora ninguém me inquiete, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Deus está iniciando um novo tempo. Mas Deus está dizendo: o que eu quero fazer vai te trazer responsabilidades, amém? Amém. Só que o que eu acho bonito é que Deus nunca desampara. A palavra de Deus diz que os levitas e os sacerdotes estão esvaziando o templo. E no meio desse processo, eles encontram dentro do templo, escondidinho, lá no fundo, o texto com as escrituras sagradas. Não importa o que te aconteceu, a palavra que Deus gravou aí no seu coração, ninguém vai tirar. Glória a Deus. Que Deus já disse ao seu respeito não pode ser anulado. Glória a Deus. Não há veredito humano que revogue o veredito celestial. Nós precisamos lidar com responsabilidades. E agora eu quero abordar o segundo texto, porque Pedro está exercendo o seu ministério. Jesus morre, ressuscita, fica 40 dias com os discípulos, sobe aos céus e os discípulos começam a exercer o seu ministério. E desde o início do ministério eles sofrem perseguições. E aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, nós vamos encontrar um Pedro que acabou de voltar de uma viagem de Jope. O relato diz que Pedro desce a Jope e vai também a Cesareia. Lá em Jope ele ressuscita uma mulher com o nome Dorcas. E em Cesareia Deus o usa para batizar uma família de gentios, a família de Cornélio. Oh, glória a Deus. E aí você pode pensar: nossa, mas que obra maravilhosa. Mas o capítulo de número 12, no verso de número 1, começa dizendo: mas o rei Herodes decidiu prender alguns dos discípulos, alguns dos componentes da igreja, e matou a espada Tiago, irmão de João.
E vendo que os judeus se alegraram disso, ele decidiu continuar e prendeu a Pedro. E aqui nós entendemos por que Deus disse: eu preciso e estou levantando uma geração madura. Porque Pedro está voltando de uma viagem bem sucedida. Pedro está voltando de uma viagem onde os projetos espirituais, ministeriais foram cumpridos. A vontade de Deus se estabeleceu através da vida de Pedro. Mas nada disso impede que ele seja preso. Só que você vai perceber ao ler o texto que esse Pedro que está sendo preso agora pela segunda vez, ele já não é mais o Pedro que andou por cima das águas. Ele já não é mais o Pedro que desembainhou a espada e cortou a orelha de Malco. Ele já não é mais o Pedro que um dia negou quando alguém olhou para ele e disse: você parece com ele. E ele disse não, negando a vontade do próprio Deus na criação, que disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse Pedro agora está calejado. Esse Pedro agora é maduro. Esse Pedro agora é cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E a palavra diz que esse Pedro vai preso e é guardado. Montam um esquema de segurança específico para Pedro. 4 grupos de guardas, com 4 guardas cada um. Os 4 guardas ficaram do lado de fora da cela e depois do primeiro portão. E 2 guardas ficaram dentro da cela de Pedro. Irmão, eu fico maluco quando eu olho para esse texto e eu vejo Pedro dormindo. A palavra diz que ele estava com os pés e as mãos acorrentadas, um guarda de cada lado, e ele dormia. Sabe por quê? Maturidade produz confiança. Glória a Deus. Experiência com Deus gera conhecimento e conhecimento gera confiança. Glória a Deus. E pense nisso agora comigo. Pedro está preso, tem 8 guardas do lado de fora e 2 do lado de dentro. E aí a Bíblia diz que no meio da madrugada o anjo aparece e toca no ombro de Pedro e diz: Pedro, levanta, depressa. Glória a Deus. Levanta depressa. E aqui eu quero entregar uma revelação da parte de Deus para a sua vida. Aleluia. O que o anjo estava dizendo para Pedro era: Pedro, levanta, que o que você está vendo aqui não é para você, o que eu tenho para você é novo, mas eu preciso que você levante. E Pedro, vai rápido, porque o novo te espera, eu tenho pressa. Deus já está dizendo para alguém aqui essa noite: chegou o tempo do meu nome ser anunciado através da sua vida. Aleluia. Esse é o tempo que Deus escolheu para despertar ministérios de louvor. Esse é o tempo que Deus escolheu para levantar pregadores da palavra de Deus. Esse é o tempo que Deus escolheu para promover cada vez mais cultos como o de ontem, com revelação, profecia, com culto, batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Esse é o tempo, esse é o tempo. Deus quer começar a acelerar alguns processos na sua vida. Glória a Deus. Mas Júlio, eu me converti agora, tem pouco tempo. Não importa, para Deus nada disso é critério. Aleluia. Para Deus nada disso é levado em consideração. Deus usa quem entrou hoje, Deus usa quem está há 10 anos. Um dia o profeta Joel escreveu, inspirado por Deus, dizendo: vai chegar um dia que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, e os homens
Tem dons novos sendo distribuídos. Aleluia. Tem ministérios sendo validados no céu por Deus aqui essa noite. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui. E avivamento de verdade é olhar para dentro do coração e tirar aquilo que está tomando o lugar de Deus. Isso é avivamento. Aleluia. Avivamento é saber que o fato de eu ter a presença de Deus, de eu ser ungido por Deus, de eu carregar nesse vaso de barro um tesouro, para que a excelência do poder não seja minha, mas dele, não me isenta de ser preso, de padecer problemas, de ser perseguido, mas ainda assim, nós escolhemos estar com Ele, servir a Ele. Mas Júlio, por que isso? Bíblico. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele escreve dizendo o seguinte, lá no capítulo 15, verso número 51 em diante, ele diz: meus irmãos, eu vou vos contar um segredo, vou revelar a vocês um mistério. Na verdade, nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. Num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta soar, nós veremos os mortos serem ressuscitados primeiros, de forma incorruptível, e nós seremos transformados em corpos de glória. Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando isso acontecer, quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, mas graças a Deus, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, permaneçam firmes e constantes, firmes e constantes, firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Elevar a saia, o calamantor que adorácia. A explicação de tudo isso é: Ele está voltando. Ele está voltando. Glória a Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. E nesse encontro, lamparina acesa e veste branca ainda é pré-requisito, querido. A porta do céu não ficou mais larga, muito pelo contrário. E Deus está interessado em te salvar, em salvar todos que Ele pode através de você. Deus está elevando o patamar espiritual da tua vida e te dizendo: você é quem eu escolhi para ser o instrumento. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Graças, glória a Deus. Tu és maravilhoso, exaltado, glorificado. Graças. Obrigado. Obrigado, Jesus. Deus está autorizando, Deus está homologando a sua credencial de ministro de Deus. Aleluia. Aleluia. Você sabe o que é mais engraçado, né? É que tinha gente olhando e dizendo: vai parar. Meu Deus. Não passa da quarentena. Agora ela
essa noite com o mesmo propósito para dizer: seja renovado. Você vai continuar caminhando, você não vai parar, você não vai desistir. O que eu tenho para você ainda é melhor, ainda é maior. O princípio das coisas não se compara ao término delas. Aleluia! Glória a Deus! Tu és santo, Pai. Fala conosco, Jesus. Deus está no instante na sua vida ministerial. Aleluia! Você que já tinha ministério, se prepara para correr. Você que não tinha, se prepara para correr. Deus vai te usar, querido. Aleluia! Aleluia! Deus vai te usar, querido. Deus vai te usar. E Deus vai começar no meio do seu círculo familiar, no meio do seu círculo de amizades. Deus vai começar dentro da sua faculdade, dentro do seu trabalho. Deus está inclusive iniciando os CNPJs aqui essa noite, porque Deus quer alcançar alguns segmentos, e Deus vai autorizar empresas abertas aqui essa noite, porque Ele quer falar através de você, Ele quer te dar acesso a lugares que hoje você não pode acessar. Aleluia! Feche seus olhos. Só uma dica: se porventura você não é batizado, não fala em línguas, se eu fosse você, eu aproveitava tudo que Deus falou. Aleluia! Mexe com Deus agora, irmão. Ei, Jesus! Acessa a presença dele, chama a atenção dele para você, porque se ele se agradar de nós, o céu vai virar o chão dessa igreja, o céu vai descer. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti para te agradecer. Nós queremos pedir ao Senhor, agradecendo sobre nós a autoridade. Nós confiamos nos Teus propósitos, nos desígnios do Senhor para a nossa vida. E nós te pedimos, Senhor, cuida da gente, cuida da nossa mente, do coração. Abre os nossos olhos espirituais para que a gente enxergue as coisas como o Senhor enxerga. Para que a gente tome as decisões que o Senhor quer que a gente tome. Para que nenhum caminho tortuoso nos engane. Para que a gente permaneça firme e constante no centro da Tua vontade. Senhor, se for da Tua vontade, se é esse o momento, se é esse o dia, batiza quem não é batizado. Dá dons de línguas a quem ainda não fala em língua estranha. Senhor, libera sobre essa igreja que almeja dons de profecia, dons de palavra, revelação, discernimento de línguas, a ciência da Tua palavra no nome de Jesus, para que, Senhor, nada nem ninguém nos pare, nada nem ninguém nos pare. Nós queremos avançar e nós contamos com o Senhor para nos comissionar, porque Deus, assim como Moisés disse, nós também dissemos: se o Senhor